Olá para você que começa o seu fim de semana ligado aqui com a gente nas notícias do PT e do governo Lula. E aqui a gente resume para você nos próximos 13 minutos os principais acontecimentos da semana. Vamos falar sobre o primeiro dia de aplicação do Enem, o programa Desenrola Pequenos Negócios, que renegociou mais de 5,1 bilhões de reais em dívidas, a 10ª cúpula de presidentes do Parlamento do G20 e muito mais. Muito prazer, eu sou Larissa Sarmento e esse é o 13 Minutos, o seu podcast semanal de notícias da Rede PT de Comunicação. A semana começou com a repercussão do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio em todo o país. O presidente Lula acompanhou a aplicação do Enem direto da sala de situação na sede do INEP, em Brasília. Quanto mais jovens, quanto mais pessoas forem aprovadas, melhor, porque a gente tem consciência de que o Brasil só será um país competitivo com o mundo mais desenvolvido, só será um país rico na hora que a gente estiver exportando sabedoria, na hora que a gente estiver exportando, inteligência. E isso é efetivamente o aprimoramento de vocês no estudo, na universidade, por isso o Enem é sagrado. Por isso, Camila, eu queria te dar os parabéns. Dar os parabéns porque, dar os parabéns a todos que ajudaram, porque o crescimento das pessoas que se inscreveram e que estão participando, a diferença das pessoas que se inscreveram esse ano como ano passado, por estado, é uma coisa muito extraordinária. Significa que nós estamos no caminho certo. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que o programa PED Meia contribuiu para o aumento dos alunos concluintes do ensino médio público inscritos no Enem 2024, que teve seu primeiro dia de aplicação no último domingo. O número de inscritos subiu de 1,18 milhão em 2023 para 1,66 milhão em 2024. Em relação aos formandos da rede pública, a taxa de inscrição passou de 58% no ano passado para 94% neste ano, alcançando 100% em alguns estados, conforme o censo escolar. O Café PT da segunda-feira conversou com Maria José Rigotti, juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, sobre a realidade do trabalho doméstico no Brasil. Durante a entrevista, ela falou sobre a precarização e a desvalorização da categoria. É uma categoria, essa categoria de trabalhadoras domésticas, revela esse expressivo contingente de mulheres. São mais de 90% mulheres. E a grande maioria são negras, de baixa escolaridade em geral, oriundas de famílias pobres, de baixa remuneração. E é uma categoria que impacta expressivamente o mercado de trabalho e a sociedade, porque é uma categoria profissional enquadrada na categoria de cuidado. E o cuidado é o que sustenta a sociedade dentro desse modelo produtivo. Então, por conta disso, e ser uma categoria, realmente a maior categoria profissional de mulheres do país, mais de 5 milhões, ao mesmo tempo, apesar da importância, um trabalho extremamente precarizado, desvalorizado, invisibilizado, discriminado. Ele carrega uma marca de estigmatização muito grande, de preconceito, de grande informalidade. Ainda no início da semana, a secretária nacional LGBT do PT, Janaína Oliveira, conversou ao vivo com o jornal PT Brasil sobre a importância de políticas para a população LGBT. Eu acho que é a primeira criação da Secretaria LGBT, então o reconhecimento da pauta estruturalmente no governo, a participação social, a retomada da escuta junto aos movimentos sociais, então a reconstrução do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, a transversalidade da pauta da diversidade em todos os ministérios, então você consegue entender a importância da pauta de gênero, de raça, de sexualidade, para além do Ministério dos Direitos Humanos, para além do Ministério das Mulheres, para além do Ministério da Igualdade Racial. Então,
Você fala de educação inclusiva, você fala de direito, você fala de enfrentamento a bullying, você fala de saúde, você reconhece a necessidade de debater a saúde da população LGBTQIA+. Então, você começa a retomar todos esses instrumentos a partir da participação social. E ainda sobre os direitos da população LGBT, o jornal PT Brasil conversou com a vereadora trans Filipa Brunelli, que foi reeleita na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. Ela falou sobre a importância de pessoas trans ocupando espaços no legislativo. Nós hoje, pessoas trans, pessoas LGBTs no geral, dentro do parlamento, somos a frutificação dessas sementes plantadas lá atrás pelos nossos ancestrais LGBTs que iniciaram a luta, né? Nós somos a continuidade, nós estamos hoje ocupando novos espaços. E a importância disso, o que significa isso? Significa que, de fato, os corpos dissidentes estão ocupando essas políticas, estão ocupando os espaços institucionais, espaços esses que até ontem, né, eram ocupados hegemonicamente somente por uma capilaridade da sociedade brasileira. E hoje, mesmo que de forma tímida ainda, nós vemos algumas exponencialidades sociais, né, de mulheres pretas, LGBTs, pessoas com deficiência, também ocupando esse parlamento e trazendo uma leitura de sociedade através da ótica que a gente vivencia. O Café PT da quarta-feira conversou com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, sobre a importância da agricultura familiar para a segurança alimentar dos brasileiros. Durante a entrevista, ele falou sobre programas como Florestas Produtivas. Na Amazônia, nós estamos com um programa chamado Florestas Produtivas, que é a recomposição florestal com espécies produtivas. Ali, o que pega mais é o açaí, o cupuaçu, o cacau, a andiroba, a acerola, o café. Enfim, se você conseguir fazer esses sistemas agroflorestais, produção de alimentos, mais florestas produtivas que deem resultado econômico, você muda a lógica. A floresta de pé será mais interessante do que as árvores cortadas, porque a floresta de pé vai dar mais dinheiro para o agricultor do que a árvore cortada. O podcast Pode Tremer desta semana recebeu o jornalista e mestrando em políticas públicas e governo, Yuri Silva. Ele foi secretário de gestão do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial e falou sobre as histórias e lutas do povo negro, a importância da representatividade e a importância do Novembro Negro. É um mês muito importante para a gente refletir sobre os temas que afetam a população negra, a juventude negra, as mulheres negras, a população quilombola, ou seja, a quantidade de grupos específicos que compõem a população negra. Mas a gente precisa falar sobre esse tema em muitas outras datas, né, da nossa vida cotidiana, porque a juventude negra, a população negra de uma forma geral, tem sofrido com os impactos do racismo no seu dia a dia. É no mundo do trabalho, é na educação, é no acesso aos serviços públicos. E eu sempre gosto de dizer que o novembro é esse momento de reflexão e não de celebração, porque a gente tem muito pouco a celebrar, de fato. Muitos avanços com os nossos governos, do Partido dos Trabalhadores, com os governos democráticos, a partir da luta do movimento negro, que também ocupa espaço no movimento sindical, no movimento de mulheres, no movimento LGBT, além do próprio movimento negro. Por meio do Desenrola Pequenos Negócios, o governo beneficiou 82 mil microempreendedores individuais e renegociou mais de 5,1 bilhões de reais em dívidas. Acompanhe a reportagem de Carol Brito. Desde o início do programa Desenrola, 125 mil operações foram realizadas por meio da iniciativa. Ao todo, 82 mil microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte foram beneficiadas. O programa foi lançado em 13 de maio deste ano, em parceria com o Ministério da Fazenda, o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, com o apoio da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. A quantidade de renegociações de dívidas possibilita que os empreendedores retomem os investimentos em suas empresas, contribuindo para o aumento do faturamento e movimentando a economia em geral.
O foco do Desenrola Pequenos Negócios são microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões e dívidas em atrasos há mais de 90 dias, a partir do dia 22 de abril de 2024. O Congresso Nacional recebeu nesta semana a 10ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20, evento que reúne líderes parlamentares das maiores economias do mundo sob o tema Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. Com a participação de 62 delegações e instituições como a ONU e o Parlamento do Mercosul. O encontro busca fortalecer a diplomacia parlamentar e discutir soluções para as questões globais. No Fórum Parlamentar do G20 foi apresentada a Carta de Alagoas, com propostas de mulheres parlamentares sobre desigualdade, fome, clima e representatividade feminina, destacando o papel dos parlamentares na promoção de direitos e na implementação de acordos internacionais. Quem traz mais informações é a repórter Fran Martins. A deputada federal pelo PT do Rio de Janeiro e coordenadora da bancada feminina na Câmara dos Deputados, Benedita da Silva, contou um pouco de sua trajetória de luta e destacou a importância da representatividade feminina nos espaços políticos. Enfrentei todos os problemas que os grupos marginalizados do nosso país enfrentam. Ao abraçar as minhas parceiras de lutas e de classe, ao experimentar as necessidades da nossa comunidade, eu entendi que sem representatividade política não conseguimos muita coisa. E foi isso que nós vimos também no nosso encontro de mulheres de países diferentes e a história sendo a mesma. Agora você confere outros destaques da agenda do presidente Lula. Nesta semana, na quarta-feira, o presidente sancionou o PL 2012 de 2019, que prevê a indenização de transporte ao agente comunitário de saúde e ao agente de combate às endemias, como forma de custeio de locomoção. Nesta semana, ele também participou da abertura da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. Esse é o principal evento de divulgação científica do país. E neste ano teve como tema Biomas do Brasil, Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais. Nesse governo, vai ser proibido utilizar a palavra gasto quando a gente falar em educação. Educação é investimento e o investimento de mais retorno, sabe, que um país pode ter. Nada pode dar mais retorno do que a educação. A minha obsessão é garantir que o filho de todos os brasileiros, independente da cor, da raça, da religião, do time de futebol, todos, sem distinção, tenha direito a ir para uma universidade, tenha direito a ter uma profissão. É por isso que a educação está impregnada na minha cabeça. E também a política. Porque se a gente tivesse uma educação de qualidade, com a formação, sabe, do ser humano corretamente, a gente não via nascer nesse país o negacionismo que nós vimos nascer nos últimos tempos na política brasileira. E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na TVPT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, curte, comenta, compartilha. Agora eu me despeço de você desejando um ótimo final de semana.